Mas afinal, quem escreveu a Bíblia? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Não posso dizer que todos os dias, mas muitas vezes nas rodas de conversa, as pessoas vêm e perguntam. Pessoas que estão na igreja, pessoas que não são da igreja. Então, o meu objetivo hoje com o vídeo aqui é compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu ao longo da nossa história, um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Então, desde já te deixo assim a minha alegria de te ter aqui no canal e peço para que tu fique aí até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida, tá bom? Vamos lá? Seja muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez. O meu nome é Valdomiro Rebelo, os amigos aqui me chamam de Vavá, ali na igreja me chamam muito de Pastor Vavá, né? E eu sou pastor da igreja Brasa, aqui na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e estou muito feliz mesmo de te ter aqui no canal. Esse é um canal que a gente procura responder algumas dúvidas sobre a palavra de Deus, trazer algumas dicas, trazer um pouco de conhecimento aqui sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a palavra de Deus, tá bom? Então fica comigo aí que eu tenho certeza que a gente vai crescer em entendimento em relação a esse assunto que é tão importante, que é quem escreveu a Bíblia. Tu já deve ter te perguntado muitas vezes essa questão. Tu tá aqui hoje provavelmente porque tu quer, além daquilo que tu já sabe, ter mais uma visão ainda mais, ampliar ainda o teu conhecimento sobre esse assunto, né? Talvez você esteja aqui só de curioso, quer ver o que esse cara vai falar, mas eu vou falar aqui sobre coisas profundas de uma forma mais simples possível, mais breve possível. Quando a gente fala de quem escreveu a Bíblia, eu digo sempre que é um assunto muito polêmico, não porque tenha-se dúvida quanto a quem foi os autores, ficam falando que a Bíblia foi escrita por homens, né? Gente, a Bíblia foi escrita por homens, tá? Isso não há nenhuma dúvida, ninguém disse nunca que veio um anjo e escreveu a Bíblia, né? Que veio um espírito e de uma forma transcendente ali, deixou registros escritos, textos escritos que vieram anjos do céu e escreveram, não. A Bíblia foi sim escrita por homens, tá? Inclusive a gente pode afirmar que a Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores. Então, ao longo da história, as narrativas bíblicas, os textos que foram sendo produzidos, né, ao longo de séculos de história, de tempo, né, pelo menos 40 autores fizeram parte desse conjunto de livros que a Bíblia é, né? A Bíblia, na verdade, ela não é um livro, tá? Ela é um conjunto de livros, de documentos, de cartas, né? Dentro desses documentos, essas cartas, desses livros, nós temos gêneros literários. A Bíblia, para poder ser compreendida, a gente precisa entender algumas coisas em relação a isso, né? Não dá para ler todos os textos bíblicos da mesma forma, nós precisamos saber o que a gente está lendo. E uma coisa que é muito interessante sobre quem escreveu a Bíblia é partir de um ponto, tá? Sempre quando a gente quer compreender uma coisa, gente, tá? Ainda mais um assunto tão profundo, tão pertinente para a nossa vida, é importante a gente partir de algumas bases, a gente precisa fundamentar algumas coisas aqui, bem rapidinho, tá? Em primeiro lugar, a Bíblia, ela precisa ser encarada como o que de fato ela é, tá bom? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Ela é o registro histórico daquilo que Deus queria revelar para os homens, para a humanidade, tá bom? Então a Bíblia, ela não é um livro de histórias, ela não é um livro de faz de conta, ela não é um livro, um aglomerado de livros que alguém decidiu fazer para seu próprio benefício. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a gente dá uma enfatizada assim porque sabemos que dentro, até mesmo dentro do meio teológico, do meio dos estudiosos da palavra de Deus, nós temos uma linha teológica chamada linha liberal, né? Uma escola liberal que afirma que não, que a Bíblia ela não é
a palavra de Deus ela apenas contém palavras de Deus. E isso é, por si só, uma distorção da realidade, né? Talvez a gente pense assim, não, mas isso é apenas um jogo de palavra, ser ou conter, né? Mas não é um jogo de palavras. Você vai entender que, dando um exemplo bem simples, bem básico assim, a gente pega às vezes um copo ali, coloca o cafezinho dentro e pergunta para alguém, o que que tem aqui? A pessoa diz, é café. Não, isso contém café, mas tem água, tem um recipiente, tem açúcar. Dentro desse pó que foi feito o café aí, passou por um pano ou passou por um papel, tem alguns outros elementos. Então uma coisa é conter café nessa bebida que a gente está tomando. E outra coisa é ser café, só apenas café puro, imagina, né? Então quando a gente fala da palavra de Deus, não podemos de forma alguma pensar que a Bíblia apenas contém palavras de Deus. E sim, precisamos entender que ela é a palavra de Deus, tá bom? Partindo deste ponto, nós deixando isso muito claro, é assim que eu creio, é isso que eu prego, é isso que eu acredito que a Bíblia é, a palavra de Deus, tá bom? Então, partindo agora para o segundo ponto, a Bíblia foi escrita por homens, mas nós cremos que Deus, através de uma inspiração, né, ele inspirou cada autor, né? Cada autor bíblico foi inspirado por Deus a registrar os seus relatos, a fazer as suas narrativas a respeito daquilo que Deus estava falando com eles, né? Quer tenham sido profetas, quer tenham sido pastores, quer tenham sido reis, quer tenham sido servos, apóstolos, né? Diáconos. Nós vamos ter uma série de autores, cada um com características diferentes. Temos lá pescadores, temos médicos, temos grandes estudiosos, judeus, gregos. Ao longo da história, nós vamos ver autores, tá, das mais variadas regiões e também dos mais variados tempos, falando de cronológico, né? E também das mais variadas culturas escreverem as suas narrativas, e essas narrativas, esses textos, essas histórias, todas convergirem para um mesmo ponto, tá bom? Eu não vou falar muito sobre esse ponto vai ser para um próximo vídeo, que eu vou falar sobre qual é o tema central da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para um único assunto, tá? Então em um próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso. Mas falando sobre quem escreveu, todos esses homens escreveram histórias em diferentes lugares, em diferentes épocas, em diferentes contextos históricos, e todas estas histórias convergem para um único tema, a um tema central. Nós não vamos ver em nenhum momento contradições nesses textos, né? O que muitas vezes há contradição, há divisão, são da interpretação dos textos, tá? As pessoas interpretam os textos de forma diferentes, mas isso não quer dizer que os textos sejam realmente diferentes. E a maior prova disso, a gente pode pegar dentro do contexto das famílias, nas suas casas. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa, a outra entende outra, mesmo tendo um grande tempo de convivência, mesmo nós nos conhecendo, às vezes temos muita dificuldade de comunicação ou de falarmos a mesma coisa a respeito de um determinado assunto ou situação. É muito comum a gente, por exemplo, falar assim, olha, esse carro aqui eu achei maravilhoso, né? Os homens veem um carro antigo e falam, nossa, esse carro é maravilhoso, é uma relíquia, é uma raridade. Às vezes as mulheres já vão dizer assim, não, esse carro é um caco velho, né? Então cada um tem uma visão das coisas, interpreta, vice-versa, né? Tem mulheres também que amam carros antigos e homens que não gostam. Eu não quero parecer machista, mas só dando um exemplo para que a gente entenda. Então, quando se fala dos autores da Bíblia, o problema não está no que eles escreveram. Há tanta divisão de entendimento, há tantos pontos de vista diferentes, né? Tantas escolas teológicas diferentes, né? E isso não é culpa de Deus e nem dos autores, e sim de nós como intérpretes que temos muita dificuldade em entender o que de fato a Bíblia está falando. E até vou deixar para vocês no final desse vídeo aqui
um vídeo dando 5 dicas de como ler a Bíblia corretamente, tá? Existe uma forma, existe um jeito certo de nós abordarmos o texto bíblico, tá? Eu vou dar 5 dicas bem rapidinho lá nesse vídeo, depois no final desse aqui vai aparecer para ti aí, é só tu clicar e aproveitar essas 5 dicas. Voltando aqui. Então, uma vez que eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, uma vez que eu entendo que ela foi sim escrita por homens, mas que Deus inspirou esses homens, tá? Eu quero afirmar aqui que quem escreveu a Bíblia foram homens, foi a humanidade, porém, eles foram divinamente inspirados. O grande autor, aquele que realmente é o autor das Escrituras, é o nosso Senhor, né? O nosso Senhor, o nosso Deus, ele também é o Senhor das Escrituras. Foi ele quem colocou no coração, na mente, foi ele quem ditou para aqueles que foram registrando ao longo da história o texto bíblico, tá bom? Uma vez esclarecido isso, quem escreveu, o que a Bíblia de fato é, ela é a palavra de Deus, foi escrita por homens, foi inspirada por Deus. Eu queria trazer 2 pontos aqui bem importantes e eu vou falar rapidinho aqui, presta atenção, porque isso vai ampliar a tua visão em relação à veracidade desses textos, porque quando vem um questionamento sobre quem escreveu, o que está por trás, na verdade, é uma tentativa de descredibilizar o texto bíblico, de tirar o crédito, de tirar a autenticidade, de tirar a legitimidade, né, de tirar o texto como verdadeiro ou falso, né? E muitos vão vir assim, olha, Vavá, eu até acredito que esses homens que escreveram a Bíblia foram homens tementes a Deus e tal, só que ao longo da história a Bíblia passou por muitas alterações, esses textos foram todos manipulados, esses autores aí, quem me garante que essa carta que dizem que foi de Paulo, realmente foi Paulo que escreveu, que não foi uma outra pessoa lá, né? Então começa a se levantar esses questionamentos. Foi a Igreja Católica que manipulou a Bíblia, foi o Constantino lá que manipulou, né? Vem um monte de questionamentos, né? E questionamentos lícitos até, eu entendo esses questionamentos. E talvez tu esteja aqui nesse vídeo porque tu é um desses questionadores, eu mesmo já fui um desses questionadores. Mas uma coisa assim, irmãos, que e como eu, melhor dizendo, 2 coisas assim que me tocam no que diz respeito à veracidade dos textos, tá? Primeiro, tá? A Bíblia é seguramente o livro que no decorrer de toda a história da humanidade mais foi tentado destruir, tá? A Bíblia é o livro que mais governadores, reis, imperadores, presidentes e que até hoje está sendo, há planos, há estratégias para destruir as Escrituras, né? E uma das estratégias é justamente descredibilizar. Então nenhum livro foi tão alvo de ataques de pessoas tão poderosas durante séculos e séculos e séculos, e a Bíblia ainda continua aí, né? A mesma Bíblia continua aí, intacta. E isso é, para mim, uma prova de que há algo de muito sobrenatural na Bíblia. O autor dela protege ela e é por isso que ela está aqui até hoje. Dentro desse mesmo ponto, eu também queria salientar que nenhum outro livro em toda a história, né, de que há registro de livros escritos, nenhum outro livro foi tão amplamente divulgado como a Bíblia foi e é até os dias de hoje. Uma grande porcentagem, quase todas as nações, em quase todos os lugares, existem exemplares da Bíblia Sagrada, tá? Então vê se não parece algo realmente paradoxal. O livro que mais tentaram destruir no decorrer da história, ao mesmo tempo, é o livro que não sai de moda, que continua avançando, que continua sendo produzido em larga escala. É o livro, seguramente, eu estou falando isso para ti, com certeza, né? Se nós irmos para pesquisas e buscarmos dados aqui, poderíamos até apresentar para você, mas é o livro mais produzido
mais produzido é a Bíblia Sagrada. Então, como que algo que é tão que tenta se destruir com tanta ênfase, com tanta força, com tanto poder, com tanto esmero, ao mesmo tempo também é aquilo que é o mais produzido, mais consumido, que as pessoas mais adquirem. Eu, como pastor, é difícil a casa que eu entro dentro do meu contexto, né, do rebanho que eu tenho aqui, as pessoas que eu visito, é muito difícil você ir numa casa que a pessoa não tenha um exemplar da Bíblia Sagrada, tá? Então esse é o primeiro ponto, assim, é o livro seguramente que mais foi tentado destruir e é o livro seguramente que mais continua a crescer e vai continuar a crescer até a volta do Senhor Jesus, porque é a palavra do Senhor, como disse, Ele é o Senhor deste livro, Ele é o Senhor dessa palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá? Eu queria trazer uma ênfase aqui sobre a narrativa do texto bíblico, tá? Ela é uma narrativa, como eu falei, em diferentes épocas, em diferentes contextos históricos, culturais, em diferentes situações, né? Em meio à guerra. Tem textos ali que foram escritos em tempos de guerra, foram escritos em prisões, foram escritos em palácios, foram escritos em comunidades, foram escritos em fazendas, foram escritos em muitos contextos culturais diferentes, tempos diferentes, né? Gente, pensem comigo, tá? Digamos que você quisesse manipular um texto para que ele fosse amplamente divulgado, que ele adquirisse pessoas, convencesse pessoas a entrar para uma linha de pensamento, e você fizesse uma pesquisa, né, e tentasse manipular esse texto para que ele atingisse o público-alvo que você estabeleceu ali. Hoje se fala muito isso, em outras épocas tinha outros nomes, mas hoje se fala sobre se definir uma persona do público-alvo que você tem, você faz uma pesquisa de campo, né? Você analisa a faixa etária, contexto cultural, com o que trabalha, né? Que tipo de rede social tem, contexto familiar, e aí tu produz um texto, tu produz um material que tu deseja vender, ou realmente vender, ou vender a ideia para a pessoa, né? Quando a gente olha para a narrativa bíblica, é totalmente o oposto disso, tá? Primeiro que seria impossível definir uma persona, um público-alvo, quando se trata de épocas distintas, de tempos distintos, de cidades distintas, de séculos de diferença de um registro para o outro, tá? Agora, quando tu lê o texto, se confirma isso que eu estou falando. Não há nada de marqueteiro na mensagem bíblica. E esse é o segundo ponto. Não há nada, a narrativa não tem um marketing, não tem uma vantagem. Ela não te apresenta assim os 10 pontos para o sucesso, né? Ela não te apresenta a fórmula da prosperidade. Ela não te apresenta como que tu conquista a chave do céu. Não tem nada disso na Bíblia. Quem está falando disso, quem está apresentando isso, pegou textos isolados, né? E lá nas dicas que eu falei do outro livro, do outro vídeo, fala disso. Pegou textos isolados e manipulou, pessoas que fizeram isso manipularam o texto ao seu próprio benefício. Quando a gente pega a narrativa bíblica como um todo, a mensagem não é marqueteira, ela fala de pagar preço, ela fala de renúncia, ela fala de cruz, ela fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ela fala de amar o próximo como a si mesmo, ela fala de não ser apegado aos bens materiais, ela fala de ter um tesouro no céu e não aqui na terra, ela fala de renunciar à própria vontade em função de outro, ela fala de morrer para si mesmo, de tomar uma cruz. Olha o que a mensagem bíblica fala, tá? Então, se eu tivesse aqui, eu e mais 11 amigos, né, tivesse meus 12 aqui, e a gente fosse pensar, vamos escrever um material aí para conquistar o mundo, eu jamais ia escrever o que está escrito na Bíblia. Eu ia produzir materiais diferentes, eu ia ter estratégias de divulgação, dependendo para cada região que eu fosse enviar, ia ser diferente, né? A Bíblia é a Bíblia, em qualquer lugar do mundo é o mesmo livro, né? Aonde quer que ele esteja é o mesmo livro, a mensagem é a mesma,
E pasmem, ela é atual. A Bíblia é atual. Às vezes a gente lê, mas aqui diz, isso aqui é lá para os judeus, mas a Bíblia não é um livro de regras, ela é um livro de princípios, ela é um livro de fundamentos, ela é um livro de doutrinas que nós conseguimos facilmente aplicar no nosso contexto hoje, agora. Ela é o livro mais atual que eu conheço, porque ela já é atual para o futuro. Quando nós estiver lá no futuro, ela ainda vai ser atual. Então, o segundo ponto é esse, ela não é uma mensagem marqueteira, e isso para mim atesta veracidade, porque se eu quisesse manipular um texto, produzir uma historinha, um conto da carochinha ali para enganar as pessoas, a mensagem seria outra. Fala-se tanto contra, né, a Igreja Católica, que ela que produziu ali o cânon, né, são 66 livros, foi eles que manipularam para dominar as pessoas. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse contra várias práticas do catolicismo. Então, ela não é, mesmo eles tendo tido parte na construção, ela foi inspirada por Deus, foi produzida por Deus, ela é protegida por Deus, é o Senhor que toma conta das Escrituras, é o Senhor que produziu as Escrituras, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então eu espero assim que esses 2 pontos te deem mais força nas tuas conversas com os teus amigos, nas suas conversas com a tua família, que gere também convicção no teu coração, mais convicção, né? A Bíblia realmente é um livro atemporal e ela foi escrita por homens que foram divinamente inspirados. Ela nunca foi uma mensagem marqueteira e ela, ao longo da história, embora tenha sido perseguida, tentado destruir, não conseguiram. Ao contrário, ela continua sendo e vai continuar sendo até o final da história da humanidade aqui na Terra, o livro mais divulgado, o livro que mais caminha aí pelas nações, por todos os cantos da Terra. Amém? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Não esquece de te inscrever no canal Esse Tu Achou Relevante, de ativar o sininho ali para que tu receba uma notificação cada vídeo que for postado aqui. A gente vai estar sempre falando sobre a Palavra de Deus, né? A gente vai estar sempre tentando traduzir aqui um pouco do que a Bíblia é, o que ela representa, como que nós temos que nos comportar em relação a ela. Vai aparecer para ti agora aqui um vídeo das 5 dicas de como ler a Bíblia corretamente. Aproveita e já assiste, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu trabalho, em nome de Jesus. Amém.